tema da nossa ministração de hoje é pouco tempo. Acredito que o ser humano ele costuma achar que ele tem muito tempo para fazer as coisas e costuma achar como se ele fosse eterno, sabe? Imortal. Como se essa vida aqui não fosse passar e as coisas que a gente vive aqui não fossem passar. Mas a Bíblia nos ensina algumas coisas e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E trazer a reflexão, né, que isso possa falar ao nosso coração, em como que a gente tem gastado a nossa vida, no que a gente tem investido o nosso tempo, investido a vida que Jesus conquistou para cada um de nós. A Bíblia fala muito sobre as coisas passageiras, sobre as coisas que não são eternas. E o significado de passageiro é um local onde passa muita gente, algo transitório, efêmero, de pouca importância, ligeiro e insignificante. E efêmero é um termo grego que significa apenas por um dia. Refere-se a algo passageiro, transitório, de curta duração. Todas as coisas que são efêmeras têm a característica de não durarem muito, de acabarem passado por pouco tempo. Então, a nossa vida, por mais que dure anos, né? A gente sabe que ainda assim é algo que passa muito rápido. A gente também sabe que hoje a gente pode estar vivo, né? E no próximo segundo a gente já pode não estar mais aqui. Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Então, como que a gente tem aproveitado a vida que Jesus tem nos dado? Como que a gente tem aproveitado as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus tem nos abençoado, aquilo que Deus tem proporcionado em nossas vidas? Será que a gente tem aproveitado para glorificar a Ele, ou a gente tem aproveitado para viver da forma que a gente acha que deve viver, da forma que a gente quer viver e não de acordo com a vontade de Deus? Em Salmos 144, 4 diz: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa, então tudo vai passar. A gente não é imortal, mas às vezes vivemos como se fôssemos, achando que o amanhã vai acontecer e depois outros amanhãs irão acontecer, e se não acontecer? Será que a gente viveu o hoje, sabe, para glorificar a Deus? Será que a gente viveu o dia de hoje fazendo as coisas que nós devíamos fazer? Ou a gente tem pensado apenas no amanhã, deixando para amanhã, e talvez esse amanhã nunca chegue? Em Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em 2 Coríntios 4:18 diz: não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais ou passageiras, e as que não se veem são eternas. Então, aqui a Bíblia fala que as coisas que não se veem, né, são eternas, e as coisas que às vezes a gente vê e se agarra a essas coisas que a gente consegue enxergar, elas são passageiras. E em Mateus ele fala que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não irão passar. Então, no que a gente tem se agarrado? Será que a gente tem se agarrado na nossa própria sabedoria? Será que a gente tem se agarrado ao nosso próprio saber, de achar que nós sabemos o que fazer, de achar que nós sabemos como viver? Ou nós temos se agarrado às palavras de Deus, que não passarão? Ou a gente tem se agarrado às coisas de Deus que são eternas, às coisas de Deus que não passarão, às coisas de Deus que realmente nos traz coisas que não são passageiras, que realmente irão durar de verdade. Então, olhando para a nossa vida, eu quero que você olhe para a sua vida e reflita como você tem vivido e como você tem gastado o seu tempo. E pensar o que você tem construído. O que você tem construído com a vida que Deus te deu. O que você tem feito com a vida que Deus te deu. A sua vida hoje glorificou a Deus. A sua vida durante esse ano tem glorificado a Deus, durante esses 6 meses. O ano passado tem glorificado a Deus. Os outros anos tem glorificado a Deus. A gente sabe que a vida realmente é passageira, é como um sopro. E ainda mais no contexto que nós estamos inserido hoje, no meio dessa pandemia, a gente sabe que ainda mais se tornou um sopro, sabe? É como se o sopro tivesse se multiplicado. E ainda assim, parece que a gente não entende que realmente essas coisas irão passar, que realmente a nossa vida irá passar, e se a gente não prestar atenção no que a gente tem construído, se a gente não prestar atenção com o que a gente tem gastado o nosso tempo, gastado a nossa vida, o sopro vai vir e já vai ser tarde demais.
O sopro vai vir e a gente perdeu tanto tempo com coisas que não agradavam a Deus. A gente perdeu tanto tempo se distraindo com coisas que nos afastavam de Jesus, que nos afastavam daquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o sopro veio e já era, não vai ter mais tempo. A Bíblia fala que chegará um momento que não haverá mais tempo, então não adianta mais querer correr atrás daquilo que eu tive tempo para fazer, sabe? E quando chega ali o finalzinho da minha vida, ou o final do meu dia, dos meus dias, e eu simplesmente quero voltar tudo atrás e fazer tudo aquilo que eu deveria ter feito hoje, começado hoje. O que você tem construído? A Bíblia fala sobre 2 exemplos, sobre construir a casa na rocha ou construir a casa na areia. Mateus 7, do 24 ao 27 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi uma grande queda. Será que a gente tem construído a nossa casa na rocha que é Jesus? Tem construído realmente nas coisas que importam, nas coisas que a gente realmente vai levar para a eternidade, sabe? Será que a gente tem pensado em como a gente tem vivido a nossa vida e não apenas pensado, mas feito a nossa vida é realmente glorificar a Deus, porque é isso que não irá passar. Aquilo que a gente constrói em Jesus não irá passar. Mas tudo aquilo que a gente perde tempo, sabe, achando que é algo valioso para nós, achando que é algo importante demais para nós, e a gente esquece que o nosso tesouro deve ser Jesus, e a gente esquece que a nossa vida deve ser para viver para Jesus, a gente está focando nas coisas passageiras que irão passar, e a gente vai ficar para trás. Porque a gente vai estar ali agarrado a essas coisas como algo precioso, sabe? Enquanto as coisas eternas que estão em Jesus vão estar passando na nossa frente, a gente não vai conseguir enxergar. Ou às vezes até enxerga, mas não quer se agarrar às coisas que são eternas em Jesus. Não quer se agarrar às coisas que estão em Jesus. Porque as coisas que estão eternas em Jesus irá realmente nos custar algo. Irá realmente nos custar coisas que a gente deve deixar para trás, sabe? Construções que a gente começou a construir e a gente deve se desfazer para começar a construir agora uma casa na rocha, onde vai vir os ventos, onde vai vir o que for, e não irá cair e não irá ruir. Talvez você tenha construído e esteja construindo a sua casa na areia, e quando vem o vento, ela cai e é uma grande queda. E a gente pode olhar para isso na nossa vida com Jesus. Se a gente não gasta a nossa vida em conhecer Jesus, passa o nosso tempo em conhecer Jesus e busca se relacionar com Ele, tudo aquilo que a gente constrói, sabe, vai vir um vento e vai derrubar e vai ser uma grande queda. Onde a gente tem colocado, sabe, a nossa casa, onde a gente tem construído a nossa casa, se a gente tem olhado para as coisas que são eternas, olhado para as coisas que são daqui, dessa vida, e focado somente nela, esquecendo que existe uma eternidade para nós, que Jesus tem preparado para nós. E isso não quer dizer que você não deva aproveitar a sua vida com as coisas terrenas. Claro, as coisas que não são pecado, né? As coisas que não nos afastam de Jesus, as coisas que a Bíblia não condena. Mas quer dizer que o nosso foco não deve ser essas coisas. Que o seu foco não deve ser essas coisas. Que o seu coração não deve estar nessas coisas. Deve estar em Jesus. Deve estar em glorificar a Jesus e viver para Ele. E a sua vida, sabe, falar Jesus, falar sobre Jesus, a forma que você vive, falar sobre Jesus. As suas escolhas, falar sobre Jesus. O seu coração, falar sobre Jesus. A vida que você leva, demonstrar que você está vivendo para uma vida que não uma vida passageira daqui que vai passar, mas para uma vida eterna em Jesus e com Jesus. Em Eclesiastes 3:1, mostra muito que Deus ele nos fez para as coisas que são eternas. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Também pôs no homem
o anseio pela eternidade. Se Deus ele pôs no nosso coração um anseio pela eternidade, por que que a gente foca nas coisas que são passageiras? Por que que a gente gasta o nosso tempo nas coisas que são passageiras? E tantas vezes a gente pode estar construindo e construindo coisas que irão passar e a gente esquece de construir a nossa vida com Jesus. A gente esquece de focar nas coisas que Deus tem para nós. A gente esquece de focar nas coisas que Deus tem preparado para nós. Que realmente vai fazer se tornar real. Não apenas mais ser um anseio pela eternidade, mas viver a eternidade. Tem uma frase que diz assim: o que o mundo te oferece é passageiro, mas o que Deus te oferece é eterno. A gente quer viver os prazeres momentâneos. A gente quer viver os prazeres da nossa carne, que são momentâneos, que são passageiros. A gente quer viver tantas coisas que são momentâneas e passageiras. Mas aquilo que nos traz vida de verdade, aquilo que realmente nos ajuda a construir uma casa na rocha, aquilo que realmente nos ajuda a construir um caminho para a eternidade, a gente deixa de lado. Então o convite de hoje com essa palavra é: mantenha os seus olhos na eternidade. Mantenha os seus olhos em Jesus e nas coisas que realmente valem a pena, nas coisas que realmente são tesouros de verdade. Isso não significa que você tem que deixar de viver, de viver os prazeres dessa vida também, prazeres que não te afastam de Jesus, mas quer dizer que ainda vivendo os prazeres dessa vida, você sabe que existe um prazer muito melhor e muito maior que é viver para Jesus. Que é se entregar para Jesus, que é entregar toda a sua vida para Ele e você se sentir satisfeito e satisfeita nele. Então a gente tem que olhar e ver que tudo isso vai passar. Apocalipse fala que as dores, as lágrimas, sabe? O sofrimento irá passar. Tudo vai passar. Mas Jesus não passará. As palavras dele não irão passar. Então o que precisa é a gente mudar o foco. Deixar de olhar para as coisas que são momentâneas. E começar a olhar para Jesus. E um exemplo simples disso é a passagem bem conhecida, né? A situação bem conhecida onde Pedro está andando sobre as águas e ele, por um momento, ele se distrai com a tempestade, com os ventos, para algo que era momentâneo, e ele começa a afundar. Sabe? Enquanto ele estava olhando para Cristo, que é algo eterno, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele não afundou, mas quando ele começou a se distrair para as coisas que são passageiras, como ele começou a se importar com as coisas que são passageiras, ele afundou. Mas é boa notícia que, assim como Pedro, sabe, afundou e Jesus estava lá com a mão estendida para que Pedro voltasse a olhar para as coisas que estão eternas, para que Pedro voltasse a olhar para Jesus. Ele está de mão estendida para mim e para você, para que a gente comece agora a fintar os nossos olhos nele, para que a gente agora comece a fixar nossos olhos nele e realmente ver que o que importa é Jesus. Que o que importa é as coisas que são eternas, que o que importa é as coisas que agradam a Deus, que o que importa não é o quanto que eu vou ganhar de dinheiro nessa vida, não é o quanto que eu vou ter nessa vida, não é o que eu tenho ou não tenho nessa vida, mas quem eu tenho, que é Jesus. O que importa é quem nós temos. O que importa é em quem nós temos depositado o nosso coração, colocado a nossa vida de verdade. Então não importa o que a gente vai construir aqui. É algo muito comum que as pessoas falam, né, que você não vai levar as coisas pro caixão. E isso é verdade, você não vai levar seu dinheiro, você não vai levar sua casa, você não vai levar nada que você possa construir aqui. Não de coisas materiais, mas aquilo que você constrói em Jesus, você vai levar. Porque são coisas eternas e elas não irão passar. Sabe? Porque é a construção do seu caminho na eternidade com Jesus. Então será que a gente tem que focar nessas coisas que são transitórias, que são insignificantes, que não têm importância alguma? Ou a gente tem que focar naquilo que é importante, que deve ser o tesouro do nosso coração? Que é Jesus, que é Deus, o nosso Pai. Então que a gente venha refletir em como a gente tem caminhado, e vivido a nossa vida. Refletir que realmente tudo que a gente vive hoje vai passar.
seja de alegrias, seja de tristezas, seja de momentos bons, seja de momentos ruins, sabe? Seja de situações difíceis ou de situações fáceis. Tudo isso vai passar. Tudo isso um dia vai acabar. Mas aquilo que você tem construído em Jesus, mas aquilo que você tem construído no seu relacionamento com Ele, na sua busca com Ele, sabe? No seu amor por Ele, na sua entrega diária com Jesus, sabe? Na sua oração, na sua busca, realmente com o coração sincero, essas coisas serão eternas e não irão passar. Essas coisas que são as coisas que realmente têm valor, são as coisas que realmente valem alguma coisa. Porque as coisas que não se veem, elas não são passageiras, elas são eternas. Porque as palavras de Jesus não passarão, as palavras de Deus não passarão. Porque a casa na rocha ela não será derrubada, não importa o vento que venha. Então construa sua casa na rocha, foque nas palavras que Jesus diz, foque naquilo que a palavra diz. Foque nas coisas que são eternas. Para você saber as coisas que são eternas, você precisa caminhar com Jesus, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa estar próximo dele e ser íntimo dele, porque aí você vai saber o que é valioso e o que é eterno de verdade. Você vai saber o que vale realmente a pena a gente entregar o nosso coração de verdade por inteiro. Então foque nas coisas eternas, sabe? Deixe esse anseio pela eternidade ser algo real na sua vida e caminhe nesse caminho de encontro à eternidade, de encontro a Jesus, de encontro a uma vida com Ele, de encontro às coisas que importam, e as coisas que importam estão em Jesus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas.